Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo vamos falar um bocadinho sobre inflamação. Porquê que eu trouxe este tema? Este tema, eu diria que é talvez dos vídeos mais importantes que eu lancei neste canal. Este tipo de informações estão aconselhadas desde aquela pessoa que é terapeuta na área da saúde, ou mesmo até aquela pessoa que não tenha área de saúde, que não tenha esse conhecimento, mas que simplesmente procure mais informações. Porque eu acho que nos dias de hoje em dia, eu acho que as pessoas têm que estar realmente mais informadas, por várias questões do ponto de vista de saúde. Agora, porquê é que eu trouxe buscar este tema? Porque nós percebermos qual é a fonte de inflamação, ou por exemplo, qual é a causa, é fundamental. Isto porquê? Porque isto faz-se tudo na importância de um princípio que chama-se oncotaxia. Oncotaxia significa o quê? Significa a forma como determinadas células cancerígenas, quando aparecem, migram, ou seja, através do nosso corpo. Nós temos que perceber que, da mesma forma, quando nós estamos estressados, tipicamente, vamos ter mais alguma infecção viral, etc. Ou seja, quando o nosso corpo está fraco ou mais inflamado, é nesse momento que normalmente um vírus, uma bactéria, ou um parasita, ou células cancerígenas tendem a ser oportunistas. É como a questão da Cândida, por exemplo, ela só cresce se realmente estiver num ambiente propício para. As células cancerígenas tendem a migrar muito para onde há inflamação. Portanto, uma das formas extremamente especiais que nós temos de perceber se nós tivéssemos alguma situação oncológica, onde seria, ou por exemplo, para onde seria o risco de metástase, fora de conhecermos qual é o padrão tumoral, é importante percebermos quais são os focos inflamatórios que temos no nosso corpo. Então, mas para isso nós temos que perceber o quê? Quais são as fontes de inflamação. Quando nós pensamos em inflamação, a primeira coisa que me passa pela cabeça é a baixa de cortisol. Porquê? Porque nós, quando pensamos em inflamação, forçosamente nós estamos a falar de uma resposta que pode ser benéfica. A inflamação existe porque o nosso sistema imunitário cria um ambiente inflamatório na tentativa de reparar ou ultrapassarmos algo, seja uma infecção, seja um trauma, etc. E que nós, quando temos esse estímulo imunitário, ou seja, essa tempestade de moléculas que são inflamatórias, existem algumas componentes no nosso corpo que atuam como o quê? Como supressoras ou algo que baixa um bocadinho essa resposta exagerada do nosso sistema imunológico. Do ponto de vista de farmácia, do ponto de vista médico, nós pensamos na prednisolona ou, por exemplo, em imunomoduladores. O que é que esses medicamentos fazem? Porquê é que nós, por exemplo, quando temos uma doença autoimune ou inflamatória, vamos tomar cortisona? Porque a forma como aquele medicamento interfere no nosso corpo é fazendo o quê? A supressão, ou seja, o desligar o nosso sistema imunitário. Mas isso normalmente vem com um pacote, vem com efeitos secundários. Portanto, existem outras formas de nós conseguirmos criar esse efeito que não seja necessariamente só através desses medicamentos. E a primeira coisa que nós pensamos é, se nós usamos cortisona para desinflamar o corpo, se nós conseguimos perceber que, se tivermos uma baixa de cortisol ou cortisona no nosso corpo, nós vamos estar mais predispostos à inflamação. O problema que existe é que, quando normalmente ocorre esta baixa de cortisol, ela não acontece diretamente ou inicialmente uma baixa. Nós inicialmente temos picos de cortisol por vários motivos. Stress, infecções ou, por exemplo, determinadas intolerâncias alimentares. Nós, por exemplo, podemos ter baixa de cortisol por um stress, porque realmente alguém faleceu, por exemplo, e criou-nos esse momento, uma falta de sono, ou porque consumimos café em demasia, ou porque temos uma dor crónica que nos acompanha. Portanto, só o facto, vamos supor, de termos inflamação ou dor, o que é que isso vai gerar no nosso corpo? Uma resposta de stress, que vai exigir mais o quê? Esta cortisona. Portanto, isto é um ciclo vicioso. Quanto mais stress, mais inflamação, mais dor, mais é necessário cortisol. E ao longo do tempo, o nosso corpo entra em exaustão. Quando é que nós percebemos que o corpo entra em exaustão? Quando a pessoa está irritada, impaciente, não tem tolerância a dor nenhuma, a inflamação começa a surgir. Portanto, é dessa forma que nós conseguimos perceber realmente esta questão de cortisol. Em ponto 2, alergias. Quando falo alergias,
inclui as intolerâncias alimentares. Se alguém é intolerante ao espinafre, à cebola, ao glúten, aos lácteos, ao ovo, ao camarão, ao fruto seco, independentemente do que seja. Eu vejo muitas vezes no consultório que nós, quando corrigimos, por exemplo, esta questão, nós vamos tratar muitas vezes o foco inflamatório que está no fundo oculto. Portanto, quando nós tomamos cortisona, realmente estamos a resolver o problema? Estamos realmente a ir à causa da questão? Não, se nós não tivermos em conta estas questões todas. Se nós tivermos, por exemplo, aqui uma infecção crónica, a infecção crónica vai criar aqui várias questões. Além de ser uma fonte de stress para o corpo e uma sobrecarga para o nosso sistema imunitário, o nosso próprio sistema imunitário vai estar constantemente ativo. Portanto, a própria infecção crónica cria uma sobrecarga no organismo muito forte, seja por infecções virais, e muitas dessas infecções virais surgem quando? Quando o corpo está sobre um ambiente de stress. É no stress que normalmente, por exemplo, as infecções virais ou as infecções de forma geral tendem a querer aparecer. Determinados vírus que eram em remissão, suponhamos, alguém tem varicela quando é criança. Esse vírus torna-se dormente uma vida inteira, até que num determinado momento estamos sob stress e aparece sobre a forma quê? Sobre a forma de zona, sobre a forma de herpes. Portanto, fora dessa questão, no ponto 4, ou seja, microbiomas, quer dizer o quê? Inflamação intestinal. Quando nós temos o intestino inflamado, existe um foco inflamatório fundamental. Eu vou-vos dar um exemplo. Quando nós pensamos numa pessoa que está presa do intestino, o nome não devia ser obstipação, devia ser autointoxicação. Porque pensem que as fezes que estão no intestino é um material que tem que ser libertado do corpo. O problema é quando há mais tempo de contacto daquelas fezes com o intestino, nós vamos absorver, ou seja, reabsorver determinadas substâncias que não devíamos reabsorver. Portanto, fora desta questão da parte da obstipação, que gera uma resposta inflamatória, e temos que pensar que o nosso sistema imunitário, grande parte, está no intestino. Portanto, se nós tivermos o nosso intestino desregulado, vamos ter o nosso sistema imunitário tendencialmente desregulado e a resposta inflamatória que daí advém. Nós podemos, por exemplo, ter situações em que tomamos um antibiótico, destruímos a flora intestinal e temos um processo inflamatório que temos que tratar, ou, por exemplo, a nossa alimentação é rica em óleos vegetais, em ômega 6, que estão-nos a destruir completamente o intestino, ou porque temos uma permeabilidade no intestino, e quando temos uma permeabilidade no intestino há mais tendência alérgica, portanto, tudo isto acaba por estar associado. Ou, por exemplo, temos esta situação do antibiótico que nos destruiu a flora, já criou infecções oportunistas como Cândida, portanto, nós vemos que isto está tudo relacionado. A glucose, o consumo crónico de açúcar, eu acho que realmente está na base de grande parte dos processos inflamatórios. Nós percebemos que se nós tivermos níveis de açúcar descontrolados no nosso corpo, vão-nos dar cabo do olho, vão-nos dar cabo, por exemplo, da parte arterial. Sabem que as artérias têm uma camada única, muito fina, a túnica íntima da artéria, que, sobre a presença de açúcar, o que é que normalmente o açúcar cria? O açúcar, quando se liga a uma proteína, faz uma espécie de glicação. É como se fosse, forma tipo uma cola, e a forma como o açúcar inflama as nossas artérias faz com que o nosso próprio corpo crie um processo inflamatório em que vai chamar o quê? Proteína, colesterol e algum cálcio. Isso vai fazer o quê? Com que o risco, por exemplo, de um trombo seja muito maior. Portanto, esta é realmente uma das questões que tem que ser mesmo tratada. Ou, por exemplo, a forma como o açúcar inflama-nos a nível da parte também renal. Agora, o tecido adiposo, a pessoa obesa com muita gordura abdominal vai ter sempre também uma resposta inflamatória mais aumentada. Portanto, uma forma de desinflamar o corpo é a pessoa perder massa gorda. Outra situação, se nós tivermos, por exemplo, um trauma, suponhamos que houve uma situação de um acidente de carro há um mês para trás, ou a pessoa fez um deslocamento da anca, ou, por exemplo, usava a carteira, por exemplo, atrás do bolso e criou uma alteração, por exemplo, muscular no navegueiro. Ou seja, existem várias fontes que podem criar este trauma. Porquê que é importante esse trauma? Porque
o nosso corpo, especialmente as glândulas adrenais, que contrabalançam um bocadinho este stress todo, vão acumular aquele stress todo, aquela sobrecarga, aquela memória. E é fundamental descomprimirmos aquele trauma para que não haja uma resposta inflamatória. Vamos supor, suponhamos que uma senhora magoou-se na mama, como já me aconteceu no consultório. Quando ocorre uma situação oncológica, que foi o caso, tipicamente aquele cancro vai-se querer dirigir, ou seja, como uma metástase àquela mama. Ou, por exemplo, se nós tivermos uma alimentação descontrolada e a pessoa tiver um intestino inflamado, tipicamente aquele cancro pode dirigir-se mais para a parte, lá está, que está mais inflamada, como por exemplo o intestino. Se nós tivermos uma questão biliar, eu vejo isto todos os dias no consultório. Tipicamente a pessoa vai ter alguma dor que irradia mais para o lado direito e não tem necessariamente que ser uma pedra biliar. Nós podemos ter um espessamento do suco biliar na vesícula, ou seja, naquele suco digestivo que está guardado na vesícula, e pode gerar uma resposta inflamatória que pode criar várias questões. Eu não me canso de dizer muitas vezes quantas vezes é que eu encontro esta situação. Ou, por exemplo, se nós tivermos um déficit de vitamina D3, a vitamina D3 atua de forma muito parecida com uma cortisona. Como? Desinflamando um bocadinho e acalmando um pouco o sistema imunitário. Mas sem o pacote dos efeitos secundários. Outra das questões. Se o ômega 3 tem efeito anti-inflamatório e o ômega 6, principalmente aquele ômega 6 que é processado, não falo, por exemplo, do óleo de onagra, que tem ômega 6, por exemplo, e que até tem a ação anti-inflamatória. Mas grande parte dos ômega 6 que estão na nossa alimentação escondidos, em grande parte dos molhos, em determinados, por exemplo, cremes vegetais, como óleos vegetais, então o próprio óleo de girassol, que é um ômega 6, vai acabar por ter um papel também pró-inflamatório e vai nos inflamar completamente o corpo e em zonas mais específicas. Portanto, isto é fundamental. Determinadas toxinas ambientais que nós estamos expostos, por exemplo, determinados pesticidas, eu vejo muitas vezes situações em que a pessoa tem uma situação do cólon, uma inflamação do intestino, uma obstipação crónica que não desaparece, até que percebemos que está em contacto com um pesticida, como por exemplo o glifosato, que é muito comum nós encontrarmos em alguns alimentos. E, por exemplo, nessas situações a pessoa elimina aquele pesticida e de repente parece que desinflama completamente o intestino. A frequência alimentar, ou seja, a frequência com que nós comemos, cria picos de insulina. Isso por si só cria uma resposta inflamatória. Até porque o próprio jejum, a paragem digestiva, não só tem a ação antioxidante, como tem uma ação anti-inflamatória profunda. Portanto, isto também acaba por ser importante. Ferro, quer a baixa de ferro, quer excesso de ferro, como por exemplo alguns multivitamínicos, se nós tivermos, por exemplo, se nós consumirmos um multivitamínico diariamente, não convém que seja, por exemplo, um que contenha ferro. Até porque o tipo de ferro que normalmente contém é um ferro mais inorgânico, não é um ferro tipo um ferro M, carregado com oxigênio. Quando nós fazemos esse tipo de ferro, é algo que nos inflama completamente o fígado. E o fígado fica sobrecarregado com esses níveis de ferro. Mas, por exemplo, quando nós passamos por processos de infecção, ou, por exemplo, alguma situação inflamatória, o que é que o nosso corpo faz? Pede-nos muito ferro. Não é o acaso que após um período de infecção, por vezes a pessoa fica cansada, com determinada falta de ar, e muitas vezes é porque realmente há um déficit de ferro muito acentuado. Eu, por exemplo, estive com muitos pacientes que, pós-Covid, uma parte de falta de ar e uma parte do cansaço, porque atravessou este processo todo infeccioso, era por uma falta de ferro. Portanto, nós conseguimos perceber que realmente existem vários focos inflamatórios. O nosso objetivo, para prevenir um problema de saúde, é nós compreendermos corretamente cada pessoa e fazermos este diagnóstico muito especificado, muito personalizado, consoante o paciente que nós temos à frente. Espero que tenham gostado deste vídeo. Coloquem aí em baixo nos vossos comentários se têm alguma dúvida e não se esqueçam de subscrever a este canal. Vou colocar, juntamente com esta informação toda em baixo, aquilo que nós conseguimos fazer para regular alguns destes processos inflamatórios. Vejo-vos numa próxima!